Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Corregedoria-Geral da Justiça dá início ao cadastro de processos para digitalização. Agilidade marca primeiro acordo no Sejusc do Cidadão Online. Contrato de namoro e suas implicações no âmbito jurídico. Veja esses e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. A Corregedoria-Geral de Justiça realizou reunião virtual com servidores dos cartórios de varas da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Esse encontro virtual foi para orientar sobre o início do trabalho de pré-cadastro dos processos físicos aptos à digitalização no sistema EPROC. Nesta primeira fase, a tarefa vai começar pelas varas da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Depois serão incluídos os foros regionais e o Foro Central 1 da capital, além do Tribunal de Justiça. A fase 1 prevê a digitalização de 300 mil processos e a fase 2, 800 mil. Esta etapa deve começar no início do próximo ano nas 25 maiores comarcas do interior do estado. Por fim, a última fase tem a previsão de começar no segundo semestre de 2021, incluindo as demais comarcas e somando 700 mil processos. É uma fase inicial, onde nós vamos testar os procedimentos e temos certeza que o trabalho vai ser muito bem realizado. É um passo gigantesco para modificar as condições de trabalho. A partir daí, haverá uma reconfiguração tanto da forma de andamento dos processos, quanto a relação de trabalho. O pré-cadastro dos processos físicos aptos à digitalização no sistema EPROC será realizado pelos servidores dos foros. Já a próxima etapa, que será a digitalização, será realizada por uma empresa que venceu a licitação para efetuar a virtualização do acervo de processos físicos do Judiciário Gaúcho. São mudanças positivas e nós entendemos que é muito importante darmos esse passo. Contamos com a colaboração de todos os servidores e magistrados para que a gente tenha muito sucesso e que em breve todo o nosso estado esteja 100% virtualizado. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou a resolução número 13/2020, que institui o projeto de virtualização do acervo processual ativo no âmbito do Poder Judiciário. A iniciativa prevê a migração dos processos ativos de primeiro e segundo graus de jurisdição do meio físico para o virtual no sistema EPROC. A virtualização dos processos físicos ocorrerá de forma gradativa conforme cronograma estabelecido pela primeira vice-presidência para a segunda instância e pela Corregedoria-Geral da Justiça com relação aos processos de primeira instância. São cerca de 2 milhões de processos que vão ser digitalizados nessa primeira etapa, começando por Porto Alegre e depois as 25 maiores comarcas, onde estão 60% do acervo. A resolução determina ainda a criação da Central Remota de Apoio à Virtualização Processual, vinculada ao Departamento de Taquigrafia e Estenotipia, que vai orientar sobre os procedimentos necessários para a digitalização. E também a Central Remota de Apoio à Virtualização ela vai ficar responsável pelo processo de indexação, cortar o PDF em vários documentos, indexando de acordo com as respectivas peças e depois fazendo a juntada desse processo para trâmite no EPROC. A partir daí, as partes, os advogados serão notificados para que possam ter a oportunidade de verificar se o processo está fidedigno e poder fazer a sua manifestação já a partir daí já no EPROC. O presidente Voltaire de Lima Moraes recebeu no dia 14 de setembro a visita do novo cônsul do Japão no Rio Grande do Sul, Takashi Yokohama.
Durante a audiência, o representante diplomático destacou a importância de ampliar a integração entre o país asiático e o Estado gaúcho. Ele assumiu a nova função na primeira quinzena de agosto. Yokohama já atuou em 8 países e, antes da sua posse no escritório consular do Japão no estado, estava exercendo as suas atividades no Paraguai. O presidente Voltaire agradeceu a gentileza da visita e desejou pleno êxito ao cônsul na sua nova função. Caso Boate Kiss. Por 2 votos a 1, a primeira Câmara Criminal do TJRS decidiu que Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão deverão ser julgados juntos em um único júri na comarca de Porto Alegre. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. Os 4 acusados de serem os responsáveis pelo incêndio que causou a morte de 242 pessoas e deixou outras 639 feridas na Boate Kiss não serão submetidos ao Conselho de Sentença de Santa Maria, formado por jurados locais onde ocorreu a tragédia. Apenas Luciano, o produtor musical, desejava manter o julgamento em Santa Maria. Já os empresários Elisandro e Mauro e o vocalista Marcelo solicitaram o desaforamento do júri. Eles defendem o interesse da ordem pública, a dúvida sobre a parcialidade dos jurados, o ambiente mais distante e controlado da Justiça de Porto Alegre para distensionar a sessão. A defesa ainda pode recorrer da decisão. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, primeiro acordo no Sejusc do Cidadão Online. Já voltamos. Disponível na Apple Store e Google Play, o aplicativo já foi baixado por mais de 7.000 usuários desde que foi lançado. Pelo aplicativo, é possível acompanhar processos judiciais, fazer pesquisas ou acessar os serviços e informações disponíveis pelo TJRS. O advogado pode realizar o login com o mesmo usuário e senha do EPROC, tendo acesso aos processos de primeiro e segundo graus, através da área Meus Processos. Para maior segurança, há o cadastramento de PIN e biometria para o acesso de peças processuais. Com o objetivo de auxiliar a consulta e o acompanhamento de processos por meio de dispositivos móveis, além de outros serviços, o aplicativo traz a possibilidade de favoritar processos, para assim receber as notificações caso haja movimentação. Na área de comunicações, é possível consultar, baixar e imprimir as certidões de indisponibilidade de sistemas, bem como consultar o Diário de Justiça eletrônico. Na versão mais recente, foi liberado um formulário para a abertura de solicitações, diretamente ao atendimento de informática do TJRS. Como grande novidade, o aplicativo traz agora a consulta integrada em todas as comarcas, o que é uma novidade, a grande novidade dessa versão do aplicativo. A consulta é muito simples e intuitiva. Basta abrir o aplicativo, ir em processos, consulta de processos. No tipo da consulta, seleciona por nome da parte é digitado, TJ/comarca deixa a opção padrão em todas as comarcas e clica em pesquisar. Pronto, está a consulta realizada com todos os homônimos em todas as comarcas do estado. Repare na tag Todas as comarcas e processos ativos. A mediação realizada no dia 14 de setembro marcou o primeiro entendimento entre as partes desde a inauguração da plataforma Sejusc do Cidadão Online. Uma consumidora comprou um chuveiro que se desmontou enquanto tomava banho. Ela buscou a Justiça Estadual e fez todo o procedimento pela internet. Segundo ela, todos os envolvidos na mediação foram muito atenciosos e o caso foi solucionado com agilidade, em menos de um mês desde a solicitação até a decisão. Esse primeiro acordo do Sejusc do Cidadão Online foi recebido com muita alegria porque demonstra a capacidade das pessoas de dialogarem e de resolverem os seus problemas, os seus conflitos por meio da negociação, assistida por um conciliador ou por um mediador. Mesmo em fase de testes, digamos assim, porque não havia sido feita a implantação oficial, que ocorreu só no dia 10 de setembro,
mas no dia 19 já tivemos uma sessão virtual, onde houve oficialmente o primeiro acordo, o primeiro entendimento, e isso muito me orgulha, né? Uma alegria imensa poder contribuir para a paz social, trazer alento, né, às pessoas que precisam desse amparo do Poder Judiciário e muitas vezes, por questões de suficiência, acabam não tendo acesso. Através da mediação oferecida pelo Sejusc Online, a consumidora ganhou um chuveiro novo e mais R$ 900 por danos morais, sem precisar ingressar com um processo na Justiça. A conciliação e a mediação são mecanismos rápidos, de baixo custo e muito eficientes para o tratamento de um conflito. E é com extrema satisfação que se vê o Tribunal de Justiça, nesse tempo de necessidade de isolamento social, ofertando esse serviço para toda a comunidade de modo online. Venha experimentar, traga o seu problema que nós vamos lhe ajudar a resolver. O Sejusc Cidadão ele veio para ficar, é uma ferramenta eficaz, ágil, de fácil manuseio, e abrange o estado inteiro. Acredito que vai ser uma ferramenta copiada para todos os estados da federação. E eu aqui, humildemente, pretendo continuar atuando e contribuindo para que tenhamos, num futuro próximo, o maior número possível de acordos, fazendo com que as pessoas consigam resolver os seus dilemas, de uma maneira tranquila, rápida, eficiente e podendo retomar as suas vidas com a maior naturalidade possível. Questões como cobrança de dívidas, revisão de contratos, reclamações relativas a compras de mercadorias, contratação de serviços, revisão de valores de prestações, mensalidades, aluguéis e superendividamento podem ser resolvidas pelo Sejusc Online. Temas ligados à família como divórcio, guardas, visitação de filhos, pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade também podem ser solucionados através da mediação. O serviço está disponível no QR Code que aparece aqui na tela ou no site do Tribunal de Justiça. O Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou Isaías Noronha Maciel a 31 anos e 4 meses de prisão pelo latrocínio de José Ademir Rodrigues Guedes. O crime ocorreu em novembro de 2017. O réu e mais 2 comparsas invadiram o estabelecimento comercial do pai da vítima, um idoso de 77 anos, e tentaram sequestrá-lo. José Ademir tentou impedir a ação e acabou atingido a queima-roupa por diversos disparos de arma de fogo. Ele perdeu a vida, mas conseguiu impedir o sequestro do seu pai. O júri foi presidido pelo juiz de direito Rafael Echevarria Borba. O magistrado fixou as penas em 20 anos pelo homicídio duplamente qualificado, 8 anos e 4 meses pela tentativa de extorsão mediante sequestro qualificado pela idade da vítima e 3 anos por porte ilegal de arma com numeração raspada. A defesa do réu ainda pode recorrer da decisão. O ex-presidente do Poder Judiciário, Marco Antônio Barbosa Leal, de 72 anos, faleceu na madrugada do último dia 13. O desembargador aposentado foi vítima de câncer. O desembargador Leal se formou pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas em 1971 e ingressou na magistratura em 1973. Foi presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul no biênio 92 a 93. No Tribunal Regional Eleitoral, foi presidente entre junho de 2002 e maio de 2003. E em 2006, tomou posse como presidente do TJRS, onde permaneceu até 2008. Diante da pandemia, a população também se tornou vulnerável a problemas como ansiedade, depressão e a falta de perspectiva sobre o futuro. A campanha do Setembro Amarelo surgiu para alertar as pessoas sobre a saúde mental e hoje envolve diversas esferas da sociedade e se tornou um importante movimento.
A chegada do novo coronavírus, a necessidade do isolamento social, o aumento do trabalho remoto e o sentimento de medo alertaram instituições e organizações sobre a importância de pensar novas estratégias de saúde preventiva como ferramenta para a preservação da vida. Infelizmente, o suicídio ainda é tratado como um tabu pela sociedade. Nós temos ainda muita dificuldade para poder falar sobre esse assunto, o que dificulta muito a questão que envolve a prevenção. Apesar de todos os recursos e a evolução da medicina nos últimos anos, as pessoas ainda têm dificuldade de poder procurar ajuda e falar sobre aquilo que elas estão sentindo e que muitas vezes causa um enorme sofrimento e que pode levar ela a uma conduta desesperada, que é o suicídio. Só no Judiciário, em pesquisa sobre o impacto das mudanças de hábitos surgidas no contexto da pandemia, realizada com magistrados e servidores, 47,8% declararam se sentir mais cansados do que antes da pandemia. 42,3% tiveram piora no humor e 48% tiveram alteração na rotina do sono. Dados como esse são um alerta não só para o Poder Judiciário, mas para toda a sociedade. No mês de prevenção ao suicídio, devemos todos estar alertas a nós mesmos e a todos à nossa volta. Se você tem alguém ou conhece uma pessoa da sua família que tenha algum tipo de ideia, não perca tempo. Busque o atendimento, leve essa pessoa para algum tipo de assistência, porque certamente isso vai colaborar para a gente diminuir o número de situações que tem causado no Rio Grande do Sul e no Brasil um grande sofrimento para a maior parte das famílias e da sociedade. Nosso programa vai agora para mais um intervalo e no próximo bloco foi agendada audiência para ouvir testemunhas do caso Rafael. Já voltamos. A juíza de direito Marilene Parisotto Campanha definiu as datas para as audiências de tomada de depoimento de testemunhas e da ré do processo criminal que apura o assassinato de Rafael Mateus Vinques na cidade de Planalto. Alexandra Salete Dolgolkensky, mãe do menino e acusada do crime que aconteceu em 15 de maio, teve negado o pedido de soltura e deverá ser interrogada por videoconferência no dia 22. Ela cumpre prisão preventiva na penitenciária municipal de Guaíba desde o início de julho. O sistema de escuta remota será também aplicado para as testemunhas. Ao total, serão ouvidas 17 pessoas na primeira quinzena de outubro. Em consequência da pandemia, as audiências serão fechadas ao público por serem realizadas por plataformas digitais. A ré responde por homicídio qualificado. Conforme a perícia, o menino de 11 anos morreu por asfixia mecânica provocada por estrangulamento. Você já imaginou pedir alguém em namoro e, ao invés de entregar flores, entregar um contrato para a pessoa amada? Na prática, não precisa ser assim ao pé da letra. Só que esse contrato de namoro já é uma realidade aqui no Brasil. E a gente conta agora para você como ele funciona.
O isolamento social causado pela pandemia fez com que muitos casais passassem a conviver mais e dividissem o mesmo teto. Por isso, de uns tempos para cá, aumentaram as buscas por contratos de namoro. Através do acordo, as partes expressam as suas intenções sobre a relação amorosa. No documento, o casal confirma o vínculo emocional, que não pretende constituir família e, o mais importante, não dividirá os bens. É um contrato que não constitui coisa alguma. Na verdade, o namoro não é uma figura jurídica. Não existe nenhum efeito jurídico do namoro. Quando se fala contrato de namoro, é aquela situação em que um casal resolve colocar no papel que, embora mantenham uma relação afetiva, eles não têm nenhuma intenção de constituir família. Daí porque também não têm a intenção de constituir uma união estável. A ideia é que o contrato traga segurança patrimonial ao casal. Esse tipo de contrato é feito geralmente por pessoas de classe alta que desejam manter uma relação afetiva, mas ao mesmo tempo proteger os seus bens. O contrato de namoro é apenas uma maneira de dizer: olha, nós não queremos ter uma união estável. Por isso, estamos dizendo que, apesar de termos uma relação afetiva, nós não constituímos família. O desembargador Brasil Santos explica que a eficácia do contrato é muito relativa. Porque, como se sabe, um casal pode hoje fazer um contrato desse tipo e daí a uma semana, 10 dias, passar a viver juntos e daí em diante estabelecerem uma união estável com filhos, etc., por vários anos. Então, o contrato de namoro não tem uma eficácia muito grande quanto a excluir a constituição de uma união estável. Mas, de qualquer forma, ele pode servir para, digamos, demonstrar que naquele momento, ao menos, não havia a intenção de manter uma união estável. Caso o contrato tenha sido realizado por um instrumento público e o namoro terminar, é necessário que as partes dissolvam o documento no cartório onde foi elaborado. E foi-se o tempo em que o fim de um casamento significava separar-se também dos filhos. A guarda compartilhada veio com a modernidade suprir uma necessidade das crianças, a de conviver com ambos os pais. A guarda compartilhada inicialmente foi apresentada pela imprensa como sendo uma panaceia universal, a solução de todos os problemas para os conflitos entre os pais separados. A Lei 13.058 definiu o termo guarda compartilhada, que é o sistema pelo qual a criança ou adolescente deve ter o tempo de convívio dividido de forma equilibrada entre o pai e a mãe. Diz a lei que ela é impositiva, salvo se um dos genitores não apresentar condições para o exercício da guarda. Em verdade, a jurisprudência não tem decidido exatamente nessa linha, porque o fato é que antes de deliberar sobre a guarda compartilhada, nós temos que examinar se naquele determinado caso é cabível, na perspectiva sempre do melhor interesse da criança, que é o norte constitucional que deve permanentemente nos orientar. E é assim que a nossa jurisprudência tem se inclinado. A lei também tornou a guarda compartilhada como regra geral nos casos de separação conjugal, tornando obrigatória a participação dos pais ativamente na criação e no interesse dos filhos. Considerando o interesse da criança acima de tudo, porque, evidentemente, essa é a normativa constitucional que está posta e, é claro, acima do que dispõe o Código Civil. A primavera é uma das 4 estações do ano e é mais conhecida como a Estação das Flores. Saiba como será este período aqui no Rio Grande do Sul.
O aroma de flor no ar e o clima mais ameno já indicam que a primavera se aproxima. A nova estação começa oficialmente no dia 22 de setembro, às 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília, e anuncia extremos nas temperaturas em um único dia e acúmulo de chuva sobre o Rio Grande do Sul. Mas o resfriamento das águas no Oceano Pacífico Equatorial, observado nos últimos meses, confirmou uma tendência que estava sendo apontada por grandes centros de pesquisa. Daqui para frente estaremos sob o efeito do fenômeno Laninha. Mas afinal, o que isso quer dizer? Apesar de ser um fenômeno que acontece no Pacífico, ele tem impacto sobre diversas regiões do planeta. Isso porque provoca uma mudança na dinâmica dos ventos, influenciando o transporte de umidade. Essa mudança na dinâmica dos ventos interfere na velocidade das frentes frias que passam mais rápido. Para o Rio Grande do Sul, normalmente ocorre a diminuição no volume de chuva. O impacto maior deve ser sentido na primavera, quando ainda há geralmente mais frentes frias passando pelo estado. Com a aceleração dessa passagem, a seca deve ser percebida já no fim de setembro. A tendência é termos uma primavera, um outubro, um novembro e um verão com chuvas abaixo da média, conforme explica o meteorologista Solismar Prestes, coordenador no 8º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia. Nós tivemos a confirmação pela NOAA, que é que fazem estudos e medem temperaturas, e foi confirmado que está se iniciando esse processo da formação da Laninha, ou seja, temperaturas no Oceano Pacífico Equatorial abaixo da média, águas mais frias, e para a gente realmente ter um evento desse, a gente precisa ficar com 5 trimestres com temperaturas abaixo de 0,5. E a gente já está então iniciando esse fenômeno. Então nós vamos ter agora, o mês de setembro está sendo bastante chuvoso, mas com certeza ao longo da primavera essas chuvas vão diminuir bastante. Outubro ainda diminui um pouco, mas a partir de novembro, dezembro, a tendência é a gente ter chuvas abaixo da média. Não vai ser um período muito seco, chuvas muito abaixo da média, porque a tendência é uma laninha fraca. Mas certamente teremos chuvas um pouco abaixo da média nesse período. Não se deve esperar muitos dias chuvosos, mas se as previsões se confirmarem nos próximos dias, a primavera de 2020 deve começar com cheiro de chuva e com o aumento de umidade em muitas áreas. Embora o fenômeno não registre normalmente o aumento de temperatura, uma sequência maior de dias sem chuva pode fazer com que os termômetros se elevem. É claro que quando a gente tem períodos mais longos sem chuva, com poucas nuvens, a tendência é que a gente tenha um número maior de dias com temperaturas um pouco elevadas. Mas na média não existe nenhuma alteração significativa em termos de temperatura no sul do Brasil. Agora nos primeiros dias a gente tem ainda alguns dias com um amanhecer um pouco mais frio, mas ao longo da primavera nós vamos chegando próximo ao verão e essas temperaturas vão digamos que diminuindo a amplitude térmica dela, porque durante a primavera é bastante normal a gente ter noites mais frias e dias mais quentes, ou seja, a gente tem uma amplitude térmica diária mais extensa. Depois, conforme formos chegando próximo do verão, isso vai diminuindo. Uma roda de chimarrão, algumas bergamotas no olho do sol, são costumes que dificilmente serão encontrados em outro local. O Rio Grande do Sul tem dessas mesmo. É um estado diferente. E neste fim de semana, celebramos o Dia do Gaúcho. A Semana Farroupilha é tempo de celebrar os feitos que ajudaram a construir uma história de bravura e orgulho do Rio Grande do Sul e da sua gente. Que os ideais de liberdade, igualdade e humanidade que alicerçam a Revolução Farroupilha sigam nos estimulando para o exercício pleno da cidadania e para contribuir com o progresso do nosso estado. Em coro, cantamos, do início até o momento que se encerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. É o TJRS na Semana Farroupilha.
encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para o nosso e-mail. Já para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá.